Muito bem-vindo, eu me chamo Davi Cavalcante e hoje iremos abordar um tema que está sendo muito debatido e de extrema relevância para o Brasil. Tema este que influencia diretamente na política brasileira. Observe que essa instituição, a USAID, ela patrocinou o Brasil, o governo federal e as ONGs. Foi constatado exatamente isso. Inclusive, está sendo dito que ela patrocinou o Instituto do Influenciador Felipe Neto. Isso é tudo que está sendo divulgado, está tendo uma apuração nos Estados Unidos a respeito deste tema. Mas a matéria que eu estou trazendo aqui é exatamente essa da Gaveta do Povo. Observe que aqui ele mostra o que foi de financiamento. Financiamento este que em reais foram de 267 milhões em cotação atual nos anos de 2023 e 2024. E isso daqui é o que o governo americano está dizendo. Se ele está dizendo isso, foi o que está registrado lá no sistema dele. Observe que essa instituição daí ela é antiga e anterior tanto ao governo de John Biden como do presidente Donald Trump. Mas ela, segundo está sendo dito pelo governo americano, está sendo utilizado para fins políticos e diversos do que da ideia inicial. Ideia esta que era para financiar causas humanitárias. Observe aqui que no Brasil, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro acusa a USAID de prejudicar a campanha eleitoral de 2022. Acredito que muitos já podem ter conhecimento que teve um senador brasileiro que juntou uma coletânea de informações falando que o TSE copiou e colou exatamente o que o USAID pediu para ser feito para combater a teórica desinformação nas eleições, mostrando que ela, de fato, influenciou na eleição brasileira. Isso é extremamente grave, principalmente que é um país estrangeiro que está ditando as normas que deve acontecer na eleição brasileira. Isso daí é inadmissível. Isso daí não deve acontecer no Brasil, na Europa, em canto nenhum. O Brasil deveria resolver suas questões eleitorais por si próprio e não tendo influência de governo exterior, o governo estrangeiro. Isso daí é inadmissível. Se for de fato provado, é uma acusação seríssima, inclusive sendo possível demissão de funcionário público envolvido, impeachment se for do STF, assim vai. Por isso, a importância de acompanhar de perto o que está sendo divulgado. Estamos no início do ano, estamos em fevereiro, e está tendo uma notícia tão impactante como essa. A grande mídia não está divulgando, mas é uma informação seríssima que pode influenciar a vida de todos nós. Não é bom, em momento algum, ter uma ruptura, um desgaste político tão grande como um possível impeachment de um ministro do STF ou do presidente Lula. Isso é prejudicial. Ele só está há 2 anos e já está com essa confusão toda. Se acontecer, o Brasil irá sofrer economicamente, mas o que está na lei tem de ser cumprido. E o outro ponto que eu já informo a vocês é que tem muita gente que está achando que Lula saindo, sofrendo impeachment, se for comprovada essa manipulação, vai anular tudo que Lula fez. Isso daí é inviável. Isso daí causa insegurança jurídica. Imagina a quantidade de licitações que foram feitas no governo Lula, todas anuladas. A quantidade de empresários que fecharam contrato com o governo que serão prejudicados. O que irá acontecer se Lula sair vai ser como Dilma. Vai ser da data que ele sair em diante que vai começar a contar. Não vai anular nada retroagindo. Mas o que é extremamente grave é se conseguir provar que o ministro Barroso, Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, estava envolvido nessa articulação norte-americana. E Lula, inclusive, fala muito de síndrome de vira-lata. São exatamente o pessoal da direita que se submete ao que os Estados Unidos diz. Infelizmente, se for provado isso, ele vai pegar outra contradição que ele vive dizendo em palanque dele. Observe aqui que o departamento americano, em um site oficial do governo destinado à transparência, ele cita essas transferências aqui. E isso tudo é comprovado. Ele mostra que em 2023 foi destinar 20 milhões, 720 milhões de reais
em ações no Brasil, 2024 também, tudo no governo Lula. Isso daí é inquestionável, essa vinculação do governo Lula com essa agência. E também ela não só patrocinou o Brasil, isso aí não foi algo isolado, específico com o Brasil. Ela patrocinou mais de 100 países. Mostra também que não é de se espantar que Estados Unidos ele se mete na política de outros países. Ele interfere diretamente. Ele não admite que interfira na política dele, mas ele é o primeiro a interferir na política dos outros. Por isso que não seria nada de se espantar que os Estados Unidos, por meio de John Biden, tenha interferido nas eleições brasileiras, que isso é de praxe, como ele faz no Oriente Médio, como ele faz na Ásia e em diversos países. Ele tem essa postura. E detalhe, o que é mais perigoso é que os Estados Unidos ele está impondo a ideologia que ele quer, a ideologia imperialista. Isso daí não podemos falar o quê? Foi bom porque Lula ganhou e quem é da esquerda tende a aprovar isso. Isso daí não é bom. Deveria ser algo natural, algo orgânico a eleição de Lula. Não tem interferência externa. Isso daí mostra apenas que o governo federal, se for comprovado, ele está aparelhado com governos estrangeiros que interferem diretamente. Isso é extremamente perigoso, principalmente para o Brasil, que é uma nação soberana e independente. Por isso que esse tipo de comportamento pode suscitar uma revolta popular. Lembrando que o governo Lula, ele está um governo, digamos assim, enfraquecido com as diversas polêmicas que estão existindo. E isso daí vai ser prejudicial para ele. O outro ponto aqui, que é informado que ela se reuniu ao menos 2 vezes no ano 2021 para combater a desinformação, notícias falsas no período eleitoral. Um grande ponto que devemos pontuar é exatamente o quê? O que seria desinformação, o que seria notícia falsa? Isso daí tem de ser apurado e verificado com muita cautela. A notícia falsa é a notícia que vai de encontro ao interesse de uma pessoa? Isso aí é uma pergunta a ser respondida. O que é desinformação? Isso também tem que ser respondido. Não pode ter conceitos abertos. Isso daí favoreceu, teoricamente, Lula. Mas imagine Bolsonaro, diante da máquina pública, falar que tudo que a esquerda diz é desinformação. Tanto do lado, digamos assim, LGBT, ele pode falar o que é desinformação, tudo que está sendo dito, já que ele é um viés de direita, um viés evangélico, esse tipo de coisa. Pode ser prejudicial. O que seria notícia falsa? Vamos falar tudo que falar do filho de Bolsonaro vai ser notícia falsa. Ele pode fazer essa manipulação e é muito perigoso. Por isso que tem de ter muito cuidado e cautela com o que é colocado e também a definição. Não pode ter uma definição aberta que depende da interpretação. Que quem está no poder hoje não pode estar amanhã e isso é altamente prejudicial. Isso é um ponto que temos de ficar muito atentos. E começou agora o mandato do presidente americano. Pode ser que tenha muito mais problema nesse sentido. Pautas de gênero, combate a fake news. Isso daqui mostra também que tende a ter financiamento de jornais, instituições por meio de dinheiro americano para focar na informação que ele quer transmitir, não a informação correta. Isso é muito perigoso. Isso aí tira a credibilidade, inclusive, da própria imprensa. Eu estou trazendo isso a todos vocês para ficarem já cientes do que está acontecendo e estar atento cada vez mais ao que é dito. Sempre veja, apure, analise e não acredite em imediato tudo que é dito pela grande mídia e também nas mídias sociais. Muito obrigado a todos. Isso é apenas o início de um debate. Eu peço que todos comentem, compartilhem e divulguem esse vídeo para ficarem cientes do que está acontecendo. Essa informação é fundamental. Eu acredito que tem muita gente que não acompanha a Bolsa de Valores, mas já está impactando diretamente na Bolsa de Valores, que são as grandes empresas do Brasil. E quem está na ponta, que no caso sou eu, vocês, seus familiares, vão sentir mais cedo ou mais tarde. Um exemplo desse daí é exatamente do aço brasileiro. Já está tendo taxação, tudo. E a tendência é que aumente o preço do imóvel, que gasta muito aço para fazer, dentre outros produtos que são ofertados no mercado. Aí eu vou ficando por aqui, peço que comente, compartilhe e até a próxima.